Olá a todos que estão chegando agora, esse é mais um episódio do Mano a Mano Podcast onde eu trago convidados aqui incríveis para bater um papo sobre diversos temas, sobre gestão, empreendedorismo, carreira, negócios, performance, enfim, temas que eu considero relevantes para o nosso momento atual que podem ajudar você de alguma forma a ter mais resultados. Mas antes, efetivamente, de a gente iniciar o episódio, eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um breve jabá dos nossos apoiadores. Então, o primeiro deles é a Marvi, empresa no qual eu sou CEO e que também é proprietária aqui desse espaço, desse estúdio. Então, a Marvi é uma empresa de terceirização financeira e contábil para pequenas empresas de serviço. Então, se você é um empreendedor, tem uma empresa de serviço e precisa organizar o seu financeiro, a sua contabilidade com muita tecnologia, tendo acesso aos dados de forma prática, através do seu celular, através do seu computador, sempre em tempo real, a Marvi pode te apoiar. Então, se você quiser saber mais, vou deixar o QR Code aqui na tela e também o link aqui na descrição do vídeo. E o nosso segundo apoiador é a Minimal Club. Então, você que é empreendedor ou você que está na correria do dia a dia precisa tomar diversas decisões. E eu escolhi não tomar tantas decisões usando camisa preta. Então, quem me conhece sabe que meu guarda-roupa é praticamente preto de cima e embaixo, porque eu uso as camisas da Minimal. São camisas, as tech shirts, que são de algodão egípcio, não amassam, estão sempre prontas para o uso e não desbotam. Então, se você quiser ter acesso a materiais de qualidade como esse, eu tenho um cupom especial para vocês que vai dar 13% de desconto na sua compra. E o nome do cupom é o Cupom do Mano, assim como tem aqui o canal do Mano, então o Cupom do Mano lá na Minimal, QR Code na tela e também aqui na descrição do vídeo. E agora bora falar um pouquinho sobre a nossa convidada. Ela é psicóloga, especialista em psicologia organizacional e também do esporte. Ela já atuou em grandes empresas na área de desenvolvimento humano. Atualmente ela é empreendedora, até por isso que ela é uma convidada especial aqui também. É fundadora do Instituto Sun, que é o nome da empresa dela, e ainda tem tempo para ser triatleta. Quero entender como que ela consegue conciliar tudo isso, e ela também tem filha e eu estou nesse desafio, então eu quero saber como é que ela consegue fazer tudo isso aí. Além disso, ela me acompanha como gestora aqui na Marvi, acompanha o nosso time na parte de desenvolvimento de lideranças, enfim, na parte de cultura organizacional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu confesso que uma das principais motivações também para trazer ela aqui para nossa empresa, para acompanhar a gente, me acompanhar, foi uma série que eu vi que é a Billions, né? E ela, na série, tem uma personagem chamada Wendy, que ela acompanha lá o CEO. E eu até contei isso para ela e foi, de certa forma, um pouco engraçado. Eu falei, cara, preciso de uma Wendy para me acompanhar aqui, que senão eu vou enlouquecer. Então, recebo hoje, com muito prazer, minha amiga e parceira e colega de trabalho também, Cíntia Elias. Seja muito bem-vinda. Nossa, obrigada. Quero Viu? eu atender as expectativas agora. Pesquisei, né? Montei aqui uma apresentação digna para receber você aqui hoje. Muito obrigada. Cíntia, show de bola. Muito obrigado por estar aqui. Várias pessoas também que, de certa forma, estão conectadas com o meu perfil, com a minha audiência aqui com a Marvi, já te conhecem naturalmente. Mas eu quero levar esse recado aí para as outras pessoas também que não te conhecem, que não conhecem teu trabalho, e falar um pouco da importância, né, da psicologia dentro das organizações, no desenvolvimento das equipes, das lideranças, da cultura. Então, esse é o papo que eu quero bater hoje aqui contigo. Então, antes de mais nada, né, eu já fiz uma apresentação, mas acho que seria bem bacana você também poder se apresentar e contar um pouquinho quem que é a Cíntia. Tá bom. Olha, eu sempre falo que eu estou, né, como você mesmo disse, eu tenho vários projetos paralelos, né, na minha vida pessoal. Então, eu estou psicóloga, né, hoje empreendedora, sou mãe também. Então, eu venho da área da psicologia, mas enveredei pelo caminho da área organizacional. Atuei um tempo na clínica, hoje não mais, né? E aí, vamos voltar um pouco no tempo, né? Quando eu estava lá na faculdade, você citou a psicologia do esporte, quando eu estava lá na faculdade, eu tive que me decidir. Eu ia para a clínica, eu ia para a área organizacional. O esporte sempre foi também uma paixão. E tem algo que a gente sempre comenta, que não existe uma separação de trabalho e vida pessoal, né? Tudo é vida. E ao longo dessa minha jornada, isso foi fazendo cada vez mais sentido. Então, a Cíntia foi alguém que passou pela área organizacional. Eu trabalhei em todos os subsistemas do RH, dentro da área do desenvolvimento humano, né? E aí fui gostando cada vez mais da área da performance. Quando a minha filha completou aí 2 anos, e aí você está nessa fase de dormir mal, né? E tudo mais, eu falei, nossa, eu tinha um sonho de fazer um Ironman, completar um Ironman full, que eu ainda não cheguei lá, né? Mas estou nesse projeto. Porque eu trabalhei há muito tempo atrás como staff nessa prova. E aí, ainda CLT, eu falei, a Helena tem 2 anos, aguentei todo esse tempo aqui,
sem dormir, vindo trabalhar, falei, fazer teatro não vai ser nada, vai ser fichinha. Então, aí tomei coragem, resgatei esse sonho e comecei paralelo, né, empreendendo um pouco. Aí eu trabalhava na empresa, aí eu empreendia fora do horário e aí encaixava os treinos e aí assim foi indo, né? Então, pessoas que trabalhavam comigo foram para outras empresas, falaram assim, eu preciso de você, porque começaram conheciam o meu trabalho dentro da organização com o desenvolvimento humano. E quando eu trabalhei nessa última empresa, quando eu entrei lá, eu falei, eu vou ficar aqui 5 anos e daqui eu vou ter a minha empresa. Mas eu não tinha clareza ainda exatamente como eu ia fazer. Eu tinha só esse desejo de empreender. Acho que muito por ver o meu pai que tinha esse desejo, também tinha essa veia para negócio. Meu avô também tinha comércio. Então, acho que foi um pouco disso. E o meu primeiro chefe mesmo foi alguém que realmente me inspirou. Era um cara que era advogado, mas era empreendedor, tinha vários negócios e eu era muito inexperiente, mas eu admirava muito aquela forma de pensar, né, como empresa e pensar realmente assim fora da caixa, outras opções e chegava com ideias e abria outros negócios, tinha parceria. Então isso foi a minha jornada assim um embolado de coisas, de pessoas que passaram. Isso foi o teu primeiro chefe? Foi, assim, oficialmente meu primeiro, né? Eu Entendi. trabalhei em Bem no outros começo lugares, da tua assim, carreira ali. e aí eu estava no início ali da faculdade, Uhum. eu trabalhava num escritório, eu era secretária, mas ali eu fazia um pouco de tudo, assim, né? Uhum. E aí, por eu ter lá bem no começo, eu quase fui para a área de informática, né? Eu fiz um técnico em hardware e rede, tenho muita facilidade com a tecnologia, eu amo Olha só. tecnologia, mas aí eu decidi assim, não, eu não quero trabalhar com a máquina. Isso não é muito comum, né? Quem é de humanas e tem familiaridade Não, com tecnologia exato. geralmente são mundos bem distintos, né? Ainda mais que eu fui fazer hardware, não era nem software, Pois né? é. Então eu era a única mulher da sala. Imagino. Foi bem interessante. Eu fui para psicologia e aí só tinha mulher na sala. Sim. Engraçado, são dois mundos, os interesses, né? Sim. Hoje eu acho que não, hoje já está mais assim difundido entre as mulheres, né? E aí quando eu estava lá para decidir, falei, não vou fazer a faculdade nessa área, vou para psicologia, né? Que aí eu gosto muito, sempre tive curiosidade pelo comportamento humano. Então eu fui fazendo a faculdade, fui trabalhando no RH e aí depois de um tempo, né, eu comecei a ter projetos paralelos. Aí decidi abrir minha empresa, comecei a atender outras empresas. Aí ainda, né, quando eu estava saindo da CLT, outras pessoas me convidavam para fazer projetos. A Marvi também foi uma empresa que surgiu nesse período, né? Sim. E aí fui fazendo essa minha transição de carreira, mas não foi do dia para a noite, né? Eu já tinha decidido e aí aos poucos isso levou praticamente uns 2 anos até eu me preparar, fazer. Eu fiz muito curso de transição de carreira para analisar, porque eu sei que não é fácil empreender, né? E ainda Nada é fácil. assim, né? Eu olho assim, meu Deus, quanta coisa que eu não imaginava Sim. que eu ia passar. Isso que a minha empresa é nova e tudo mais, né? Mas eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu adoro esse desafio, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. É um valor também para mim e é algo que me move. Então, empreender era um sonho que não é fácil. Acho que não é para qualquer pessoa. Não que eu seja alguém especial, não é isso. Mas é que você tem que realmente ter o perfil e estar afim, né? De disputar aquilo. Às vezes você necessita. Sim. Faz parte também, né? Mas se você escolhe, eu acho que quando a gente tem essa coisa do desafio, de me dar aqui que eu vou descobrir, vou dar um jeito de fazer esse negócio funcionar, flui menos difícil, né? Sim, com Mas certeza. também é muito realizador quando você consegue, né? Com certeza. E tu até achei engraçado o que você falou, né? Meu primeiro chefe ali, oficialmente, era uma pessoa muito empreendedora, né? E eu me vejo um pouco nessa situação também, porque a primeira empresa que eu trabalhei, que era uma empresa familiar, o dono da empresa era uma pessoa muito empreendedora, né? E não empreendedora somente porque ele era empresário, mas era aquela pessoa que era incansável, assim, sempre estava resolvendo as coisas, lidando com os problemas do dia a dia com naturalidade, porque faz parte, né? Resolver problemas é o dia a dia do empreendedor, enfim. E eu vejo que muita gente, às vezes, acaba não florescendo, talvez, para o empreendedorismo por falta de contato, né? Que a gente fala muito de ambiência, né? O ambiente molda, né? A nossa perspectiva. A gente já conversou muito sobre repertório, né? Cada um tem o seu repertório de vida. Então, às vezes, quem vai para o mundo mais corporativo, especialmente em grandes empresas, e acaba não tendo tanto contato, às vezes, com um líder que tem esse perfil mais empreendedor ou com os próprios fundadores, donos da empresa, acaba não tendo acaba não florescendo essa vontade de empreender também por falta de referência, né? Então, isso é Exato. uma coisa que
que eu me vejo bastante de ter tido esse contato desde muito cedo com pessoas empreendedoras. Acho que isso planta uma sementinha dentro da gente de alguma forma, né? Com certeza. E até mesmo o meu próprio caminho, né, de ter encontrado você e outras pessoas e reencontrado outras pessoas que hoje são parceiras minhas de trabalho, que já estavam nessa jornada há mais tempo. Então, para você tirar dúvidas, não se sentir tão solitário, às vezes, né? Por mais que a minha área, às vezes, ao psicólogo, todo mundo pensa que geralmente é um clínico, né? Às vezes você não tem um outro do mesmo ramo para trocar uma ideia que empreenda, que tenha uma empresa ou esteja na mesma jornada que você, né? Um par. Então, você tem que ter alguém para te dizer, calma, é assim mesmo, não é só você que está passando por isso, nem que passou, né? Então, é importante você ter essa referência e dizer, tá bom, é isso aí mesmo, tenho pessoas para contar e o resto eu vou ter que ir atrás, né? Legal. Claro, sempre se capacitando, né? Porque a gente é um prestador de serviço, né? Todo mundo né? Sim. Independe se você empreende ou não. Sim. Todo mundo é um prestador de serviço, presta serviço para alguém, é um vendedor, né? Com certeza. E aí você precisa se capacitar. Mas Legal. ter um norte, ter pessoas, né, de referência, estar se ambientando com esse tipo de pensamento, né? Porque isso é uma forma de pensar. Eu sempre falo que o ser humano, a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje se a gente não pudesse dialogar, conversar. Então, colocar isso numa narrativa é o que faz a gente ter essa característica humana. Sim, então, se diferenciar dos demais animais, né? Essa Isso. nossa capacidade de... Exatamente. Agora, se eu não pudesse... Porque todo o meu comportamento, primeiro, ele nasce de uma narrativa. Então, tem os dois lados, né? Tanto isso prejudica as pessoas, porque a gente fica preso numa narrativa ruim sobre a gente mesmo, a voz do autonarrador, a minha voz, meus pensamentos, né? Ou eu consigo reconstruir essa narrativa e acreditar, não, eu errei no passado, eu tive essa dificuldade. Mas tudo isso só é possível criar reflexões a partir da linguagem. Se eu não pudesse escrever ou dar um nome para as coisas, né? Dizer o que eu sinto, colocar um nome, até mesmo para os objetos, e colocar isso numa narrativa, a gente não teria essa possibilidade de pensar sobre o pensar. E, a partir daí, construir um repertório novo. Sim. A gente seria condicionado, como acontece com os animais, né? Os animais são condicionados, então você pode todo dia chegar no mesmo horário, se você tem um cachorrinho em casa, né? Então já está acostumado, a gente tem o treino comportamental, mas a parte da reflexão sobre o comportamento é porque a gente tem o desenvolvimento da linguagem. Se não fosse isso, a gente não conseguiria desenvolver o nosso comportamento Estaríamos como a gente correndo atrás de bolinha. Exatamente. Ou de meia, né? De meia. Tá? A minha cadelinha, ela pega as meias. Suja só, as limpas ela não pega. Ô, Cíntia, mas deixa eu te perguntar, assim, até isso é uma questão que eu quero abordar um pouco, porque muita gente não sabe efetivamente o que um psicólogo faz, né? E eu demorei muito para saber, analisando o meu tempo de vida, né, na minha jornada, eu demorei muito tempo para saber o que um psicólogo faz, fazer uma primeira consulta, né, lá contigo, enfim, que foi clínica, né, então acho que a gente pode até abordar um pouquinho também de qual que é a diferença aí de uma clínica e também de um acompanhamento para uma empresa como você faz aqui, mas eu queria que você explicasse um pouco assim, primeiro, o que faz um psicólogo? E segundo, entrando já também nessa questão de crenças limitantes, muitas vezes, por que as pessoas acreditam que o psicólogo só trata a doença e não a prevenção, digamos assim, a saúde mental de forma preventiva, assim como a gente se exercita para não ficar doente, né? Então, quando a gente fala, até mesmo quando eu me apresento como psicóloga, já vem a imagem de uma pessoa que atende na clínica, né? Então, o psicólogo, ele faz várias funções. Ele é um estudioso do comportamento humano. Então, ali dentro, a gente vai estudar as abordagens, aí direcionadas dentro da ciência, né? Então, existem várias abordagens hoje, mas a gente precisa entender, para a finalidade que a gente vai atender, qual é a mais adequada, qual é a que está validada, respaldada cientificamente. Então, a gente tem dentro o psicólogo que é clínico, que atende consultório, e aí a gente tem as outras imensas áreas. Então, tem o psicólogo que vai atender no jurídico, vai atender no esporte, aí a gente tem as organizações. Então, dentro das empresas, a gente também vai estudar o engajamento, a motivação, como que a gente vai ajudar as pessoas a desenvolver as competências, porque isso é comportamental, né? A parte técnica, a gente sabe que é o menos difícil de se ensinar para alguém. Agora, uma mudança comportamental, a curva de mudança é mais demorada. E o psicólogo dentro da organização, ele faz isso, tanto para a liderança quanto para a equipe, né? Fazendo o diagnóstico, então levantando pesquisa de clima e etc. Várias ferramentas que a gente tem, né? Então, dependendo da área,
existe uma abordagem, vamos dizer assim, né? Mas o psicólogo, ele é um estudioso do comportamento. E aí, por que as pessoas pensam muito ainda, né? A gente já tem bastante diminuição do preconceito quanto a isso, mas por que a gente, às vezes, tem essa Será? dificuldade? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque a gente se condiciona a viver numa bolha, né? Eu sempre digo assim Sim. que quando a gente olha vou falar assim de Brasil, né? 220 milhões de pessoas, sendo que Santa Catarina, que é onde a gente está, é um estado Com certeza. desenvolvido, e a gente, por empreender e estar no meio de outros empreendedores, a gente acaba percebendo que isso para nós é mais natural. Mas, apesar de sim estar melhorando, eu acho que Sim, tem uma ainda longa jornada. é um abismo entre isso se tornar senso comum, sabe? Conhecimento coletivo da sociedade de modo geral, né? Então, Sim. só esse adendo porque entendo o que tu queres dizer, mas eu ainda acho que a gente Não, está tem muito chão ainda para... Exato, concordo contigo. E isso também não gostaria de dizer culpa, mas é da própria jornada da psicologia. Porque foi necessário no início, onde tudo era mato, né? Uhum. A gente sempre se debruçou e ainda vai continuar fazendo isso sobre as doenças mentais, sobre a dificuldade humana. Então, é a urgência que a gente trata igual na empresa, né? Tem uma dor, primeiro a gente vai resolver o problema, para depois a gente pensar em benefício e colocar outras coisas. A questão é que não é do início que a gente trabalhou na promoção, no bem-estar, né? Isso é muito recente. Então, a própria psicologia se debruçou muito sobre o transtorno mental. E aí é onde foram criados os rótulos, né? De eu não vou ao psicólogo, eu não estou doido, e isso não tem nada a ver, né? Mas hoje, o que a gente faz, e para que ninguém tenha um transtorno, ou que a gente tenha menor probabilidade de ter transtornos, porque, vamos lá, né? A gente está num contexto de mundo em que é muito acelerado, não é natural para nós, para nossa biologia humana, né? Para nossa fisiologia, absorver tanta informação com tanta rapidez, né? E aí a gente escolher com tantas opções. Sim. Isso é naturalmente adoecedor para nós, né? Por mais que isso seja muito benéfico em outras partes. Mas pensando, né, no nosso cérebro, na nossa adaptação, é muito mais do que a gente dá conta. A tecnologia ela avança muito mais do que a gente consegue acompanhar, por exemplo, né? E aí, o que a gente vai ver daqui para frente, por que mesmo você tendo tanto recurso hoje, tanto psicólogo, as pessoas ainda seguem adoecendo, o transtorno mental ainda é muito grande, né, em números. Porque quando a gente fala nesse tipo de doença mental, a gente não vai conseguir falar em cura, né, total. Então, muitas pessoas não vão se curar necessariamente de uma depressão, por exemplo. Mas a gente vai tratar, vai melhorar a qualidade de vida, pode melhorar muito, né? Pode ser episódios, enfim, né? Mas é algo que tende sempre a aumentar, né? Principalmente pelo estilo de vida que a gente tem. E por isso que a gente precisa hoje olhar para o outro lado, né? A gente precisa tratar o mal-estar, tanto eu como pessoa, me cuidar, né? Quanto as organizações. Então, quando a gente olha lá, vamos olhar absenteísmo, vamos olhar os indicadores de turnover, a gente está olhando o que causa problema, por exemplo. Mas a gente também precisa olhar o que a gente vai fazer para elevar o bem-estar, que são ações diferentes. Mesma coisa na nossa vida. Então, eu não preciso viver a roda dos ratos, né? E acordar e trabalhar, esquecer que eu tenho que cuidar do meu sono, fazer o básico muito bem feito já é bastante coisa. Sim. Porque a gente precisa elevar o bem-estar. Quando a gente eleva o nosso bem-estar, por várias questões que a gente pode abordar aqui, a gente promove essa saúde mental. Porque a gente tem uma menor propensão a entrar no mal-estar. A gente pode reduzir o bem-estar, né? Estou com um problema, mas eu tenho mais resiliência, eu tenho mais saúde, eu tenho mais recurso para lidar com aquele problema. Ao ponto que se eu não faço nada, à medida que me acontece alguma coisa, eu posso mais fácil ou mais rapidamente, ou demorar mais para retomar, né? Sim, a gente fica mais propenso a. Então, a gente precisa olhar para esse outro lado. Então, cuidar da saúde mental, trabalhar no autoconhecimento, é você estar fazendo investimento na sua saúde de longo prazo. Sim. Inclusive, melhorar o seu estilo de vida, melhorar o teu bem-estar, né? Então, tem coisas que às vezes você nem sabe que não sabe, né? Então, a gente precisa trabalhar. A grande maioria das coisas, na verdade, né? Nós somos, de forma geral, muito ignorantes, né? Com base no conhecimento que existe disponível no mundo, a gente sabe uma parte ínfima e vamos morrer sabendo uma parte ínfima, né? Então, é uma questão muito de autoconhecimento, como você falou, né? Eu quero entrar nesse ponto de autoconhecimento, até
justamente para conectar isso com a falta de clareza das pessoas, muitas vezes, do que elas precisam fazer para chegar onde elas querem, essa falta de clareza sobre essa jornada para atingir os seus objetivos e também, muitas vezes, falta de clareza se esses objetivos realmente são importantes, né? A gente acaba sendo Uhum. bombardeado por tanta coisa hoje em dia. Mas Parece que a antes... gente tem que tanta coisa e a Exato, né? gente não sabe se realmente quer. Antes de entrar nessa questão do autoconhecimento, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que hoje a gente está muito acelerado, né? Tem, enfim, muita informação disponível. Você falou uma palavra que me chama a atenção, que é escolhas, né? Então, a gente precisa fazer muitas escolhas o tempo todo, né? Até conectando rapidamente aqui, eu tive uma aula uma vez no MBA com um professor que ele deu o exemplo que ele foi num restaurante e daí tinha um cardápio, uma carta de vinhos e uma carta de sobremesas e uma carta de água. Daí ele falou, cara, uma carta de água, só quero uma água. Então, assim, a gente está cada vez mais tendo que fazer mais escolha, sendo bombardeado. Aham. Mas tem um ponto bem importante que eu quero entender de ti, a tua visão, o impacto disso no momento atual que a gente vive, que é a questão justamente da internet e das redes sociais, propriamente dito, né? Porque literalmente a gente está o tempo todo sendo estimulado, né? Então, estimulado, como você falou, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não somente o consumo, mas também comportamento. Eu preciso me comportar assim para pertencer, Uhum. né? Então, o quanto que, no teu entendimento, isso tem afetado as pessoas no dia de hoje, nos dias atuais, e também conectando isso também com a questão de falta de autoconhecimento, ou seja, o quão não se conhecer te deixa mais vulnerável a se tornar uma pessoa doente, né? Enfim, em termos de saúde mental, por conta desse mundo louco e acelerado que a gente vive, né? Sim. Talvez o que a gente precisa entender a gente não existe um comportamento no vácuo. Isso vale lá para a disciplina também que você me perguntou lá no início. Como é que tu consegue fazer tanta coisa? Eu não faço tanta coisa. Eu preciso escolher dentro daquilo que eu quero alcançar a ação que está direcionada para aquilo. E aí isso vai me impedir de fazer umas tantas outras coisas, né? Fazendo um parênteses aqui, eu sou uma pessoa que tem um pé assim um pouco grande, né? Quer ver uma pessoa estressada eu tenho que sair para comprar sapato. Exatamente por isso, porque eu preciso provar. Tem uma série de opções. Às vezes eu vou com uma direção, né? Eu quero esse estilo, mas nem sempre tem no meu número, né? E aí eu tenho que provar os vários sapatos de loja. Isso me estressa, eu não gosto. Eu gosto de comprar as coisas pela internet primeiro, né? Para evitar ficar saindo. Mas essa coisa de muitas opções. Eu me sinto agoniada, angustiada. Tipo, eu tenho que escolher, tem muita coisa para escolher. Eu só quero um sapato que me sirva e que seja confortável. Então, às vezes a gente está sendo bombardeado e a gente está aprendendo a suprir. Isso vai ter, né? Não tem como, para com isso para eu poder viver melhor, precisar me adaptar, para isso que serve o cérebro, para se adaptar ao contexto. Mas a gente precisa ter essa clareza de que, sim, a rede social não é para você expor toda a sua vida, nem todo mundo vai expor tudo, vai expor geralmente o recorte, a melhor parte, e que faz parte. Só tem foto da minha filha sorrindo, não tem vídeo dela chorando a noite toda, não. É justamente isso, né? A hora do perrengue a gente não compartilha, né? E aí, a maioria, pelo menos. E aí, a gente ter esse entendimento de que essa ferramenta funciona dessa forma, e não a gente se iludir, né? Outra coisa é quando a gente coloca aquilo para suprir algo que eu deveria tratar de outra forma. Então, eu vou, talvez, comer, me alimentar, quando eu deveria, talvez, tratar a minha tristeza com outro recurso. Ou comprar, né? Ou ir para a rede social. Então, eu não tenho tempo de treinar, mas se a gente bobear, 1 hora rolando a tela vai fácil, né? Então, aquilo, qual é o papel daquele comportamento? Então, quando a gente fala desse mundo acelerado e de escolhas, é entender dentro do tempo que eu tenho, porque eu não consigo comprar mais tempo, né? Eu preciso ter mais recursos para ter mais tempo livre, mas dentro do tempo que a gente tem, o que eu vou colocar ali dentro? E aí é entender até onde eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo uso. E aí é que está a questão. As pessoas às vezes não estão conscientes, né? Surgiu alguma coisa nova, já compra, já consome. Eu estou querendo pertencer a qual grupo, porque pertencimento é uma necessidade psicológica nossa, né? E faz parte, nós somos seres relacionais. Então, a gente para sobreviver, a gente quer se sentir pertencente à empresa, à família, aos amigos, enfim. E é saudável, não é ruim. A questão é a que preço, às vezes, a gente está fazendo isso, né? Ou, às vezes, se deixando, né? E assim, a questão do pertencimento, ela ela às vezes tu não consegue raciocinar que tu estás
necessitando pertencer a alguma tribo. Então, isso acaba acontecendo no teu subconsciente e você só vai agindo por impulso, né? Sem a clareza, Sem né? essa clareza, que daí é essa questão do autoconhecimento que eu quero entrar aqui com você. Então, uma das coisas que me chamou muito a atenção quando a gente começou ali a fazer as primeiras sessões foi justamente essa questão de, beleza, quem que é o Manuel, né? E eu nunca vou esquecer da pergunta que tu me fez mais de uma vez, até por uma provocação. Obviamente que eu te procurei no momento, pô, tô empreendendo, até falei da Wendy aqui, né? Então, com esse viés, a gente cria alguns vieses, né? Isso, tem essa coisa da psicólogo, deve ser assim, parecido. Exato. Então, assim, tu me fez uma pergunta que eu não vou esquecer, que é, quem que é o Manuel além do trabalho? E eu travei, porque eu, tava indo lá, porque tava naquele momento de falar do trabalho, tô com esse desafio, não sei o quê. E quem que é o Manuel fora do trabalho? E aí a gente começou a explorar muito essa questão do autoconhecimento e até a questão de ressignificar as coisas, né? Então, como é que foi tua infância, a relação com teus pais, relações com teus amigos, teu colégio, enfim. E tudo isso vai moldando quem você é, só que pelo fato de você não ter esse autoconhecimento, tu não se dá conta de vários bloqueios que você tem, várias crenças, visão de mundo que você acaba criando por conta daquele repertório em específico que você teve durante a sua vida e que você não parou para se conhecer, para entender, para interpretar, ressignificar. Isso. Então isso foi muito esclarecedor para mim, foi muito importante. E ali eu virei, de fato, uma chave sobre, é isso então que o psicólogo faz, né? Claro, de forma simplista eu tô falando aqui, mas que poder, né, que tem um profissional de te trazer essa clareza, o quanto isso impacta na tua vida. Então, você que está assistindo aí, já aproveita esse insight e faça uma primeira sessão de terapia, caso você nunca tenha feito, que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso, assim como mudou a minha. E só uma ressalva, é um trabalho em parceria, né? Então, o psicólogo não tem o poder de fazer por, né? Sim. A gente tem a ferramenta para fazer a condução, mas o que acontece fora de consultório, no caso, é o que vai fazer o resultado, né? Com Então, certeza. é a pessoa que tem que sair, né, com um plano de ação e colocar em prática e trazer, né, para a gente continuar esse trabalho. Então, de novo, existe um momento, igual na empresa, né? Existe o momento da ação. A gente não consegue colocar a motivação na pessoa. Perfeito. Tem aquele momento em que você chega e diz, agora é a hora de trabalhar, agora eu tô pronto. É aquela hora preciso mexer nisso, né? Porque às vezes você está numa uma fase da curva da mudança que você está ainda contemplando a mudança. Eu sei que eu preciso, mas ainda não. Sim. Às vezes a gente até tenta, mas aí dá uma procrastinada, são prioridades que vão entrando, você vai deixando. Mas chega uma hora que você fala, não, agora eu vou mexer com isso, né? Então, esse é o momento ideal de você procurar um trabalho, porque não é o psicólogo que faz as coisas acontecerem, né? Não, e tem um ponto importante também que eu acho que eu tive a felicidade de encontrar você, que é uma excelente profissional, mas às vezes a pessoa acaba indo, né, consultando um psicólogo e não dá o match, né? Porque querendo ou não, são pessoas no fim do dia, né? Então não é uma experiência frustrada que também deve ser a tua única experiência. Não preciso mais, não serviu para mim, então a gente precisa se permitir tentar encontrar algum profissional para acompanhar a gente também, que tenha mais sinergia, né? Tudo mais, né? Tem a questão do vínculo, né? Sim. E, de novo, você pode, como cliente, né, de terapia, no caso, perguntar qual é a abordagem do profissional e estudar se essa abordagem realmente... Porque vamos agora falar de prestação de serviço, né? Nem todo psicólogo trabalha com a prática mais evidente possível cientificamente falando, né? Que tem a maior evidência, maior nível de evidência para a tua necessidade, por exemplo, né? Então, você também tem esse direito de perguntar para minha necessidade, como é que vai ser o trabalho. Na verdade, a gente já deve explicar, né? Mas o cliente também tem esse direito de saber, né? Porque... Assim como a gente, sei lá, a gente vai contratar um arquiteto, cara, qual que é o teu repertório? Qual que é o teu portfólio? Como que tu trabalhas, né? Exato, Então, você também pode depois lá, porque hoje todo mundo pesquisa, né? Sim. Essa abordagem é mais indicada para isso, ou para um tratamento, no caso, né? Então, a gente pode estar falando aqui de tratamento de transtorno, mas também trabalhando no autodesenvolvimento. Eu não preciso esperar ter uma dificuldade para procurar um profissional da área da psicologia para trabalhar, né? Sim. Eu quero florescer. Aí a outra é o bem-estar, a gente vai trabalhar, né? Ou as duas coisas, né? Porque eu estou em sofrimento emocional que eu não posso florescer também, Sim. né? Então, a gente precisa olhar para essas duas vertentes. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu não, pelo menos eu não sentia que eu tinha necessidade de resolver alguma coisa em específico, mas eu tive essa curiosidade, eu posso ir além, eu posso me conhecer mais, enfim, então é um ponto bem importante esse também.
Mas aí, voltando aqui para a questão do autoconhecimento e tudo mais, eu quero entrar num tópico aqui contigo, agora que a gente está começando o ano de 2024, e começo do ano as pessoas fazem suas metas, né? Então, vai lá, posta no Instagram, aquela coisa Excelente, toda, né? né? E só que a gente sabe que na prática muita coisa acaba não acontecendo. Uhum. E aí eu queria entrar contigo assim, por que que as pessoas, na grande maioria das vezes, não conseguem colocar em prática aquilo que elas se propõem, aquilo que elas acreditam ser suas metas, enfim, e o quanto que essa falta de autoconhecimento e clareza impacta em a gente colocar metas, às vezes, que nem fazem sentido, que a gente está falando só por fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, besta. Eu vou botar uma meta de fazer tantos treinos no ano, ou perder tantos quilos, emagrecer, mas por que que isso é importante para você? Será mesmo que aquilo faz sentido para você no longo prazo? Aquilo te realiza para você tratar isso como uma meta? Ou será que você está só colocando isso no papel lá e vai acabar se frustrando porque não fez e deixou, né? Você falou de fazer escolhas, então deixou às vezes de usar esse tempo que você tinha para ir para um caminho onde realmente vai mover o ponteiro, né? Te levar para um próximo nível, lidando aí com a meta que foi estabelecida assim ao além, né? Ao acaso. Uhum. Então, por vários motivos as metas fracassam, né? Então, primeiro, às vezes, é falta de sentido daquela meta. Às vezes, realmente é a minha meta? Ou eu tô copiando? Ou eu tô falando que vou fazer? Ou, às vezes, é falta de clareza do como chegar lá, né? Então, eu sei que eu quero, eu gostaria muito, mas eu tô fracassando, né? Então, às vezes, a gente precisa levantar a mão e dizer, eu não sei fazer isso sozinho, então eu vou precisar de recurso. Ou às vezes é até um pouco que a gente fala assim tem que ter uma dica, tem um mistério. E muitas vezes as coisas são fazer coisas básicas, porque o mais difícil é você trabalhar o controle de impulso. Então, uma vez que você aprende a controlar o impulso, né, eu podia ir lá comer um chocolate agora, mas não vou, né? Eu podia comer a barra toda, vou comer só um pedacinho, né? Eu podia ficar na cama, mas não, eu vou. Então, esse controle de impulso é o mais difícil. Então, que é o que a gente chama de ser disciplinado, porque eu sei que eu preciso fazer. Agora, nem toda meta, já chega uma dica aqui, né? Uhum. Nem toda meta precisa ser bonitinha. Justificável, né? O que eu mais vejo principalmente mulheres, né? Quando a gente tem alguma questão familiar também, que você precisa de ter justificativa, de dizer, não, todo mundo entendeu, posso ir, agora eu vou, né? Não, às vezes você só tem vontade de fazer uma coisa. Não tem muito uma justificativa racional, né? Para que eu vou fazer triatlon? Eu vou ficar horas Sim, suando lá, sofrendo, né? para a grande maioria das pessoas é algo Não faz sentido, né? injustificável, né? Então, eu vou porque sim, porque eu quero. Agora, aí é o que eu falo o adulto também precisa brincar, assim como a criança. Mas a brincadeira do adulto precisa aí de ter a responsabilidade com aquilo que você quer fazer, né? Então, eu quero vivenciar isso, mas isso vai me exigir algumas questões. Então, eu tenho que trabalhar meu controle de impulso, autocontrole, né? Eu tenho esse autocontrole, por onde eu começo? Né? O famoso livro Arrume a Sua Cama. Uhum. Não é no hard, né? A gente quer fazer aquela mudança, não, agora regaça as mangas e sai fazendo do dia para a noite. Às vezes funciona, né? Porque às vezes você já está tanto tempo ali tentando fazer aquela virada que chega, deu, né? Mas a grande maioria são pequenas ações que você vai virando. É que geralmente tu consegue apertar pequenos parafusos ou talvez um parafuso muito grande, mas é muito difícil apertar vários parafusos grandes ao Não, é mesmo muito tempo, né? Então, difícil. cara, vamos ser outra pessoa. Cara, beira o impossível, né? Porque aquela mudança, você até consegue colocar ela num curto período de tempo. Uhum. A questão é sustentar a mudança. Total. Essa é a maior dificuldade. Até porque geralmente a gente não muda o ambiente também, né? Exato. Então, assim, eu quero fazer grandes mudanças na minha vida, mas eu continuo vivendo o mesmo ambiente, mesmo trabalho, mesma rotina, mesma família, então... E aí eu não posso terceirizar, Não que tem que trocar de família, tá, galera? Não é isso que eu quis dizer, mas o nosso ambiente... Alguns até pode ser que sim, não vamos ser tão agressivos aqui, deixa cada um refletir. Deixa tudo pra trás e vamos pra frente. Mas, às vezes, você fica esperando que me entendam, que me ajudem, que me acompanhem. Às vezes, não vai rolar, né? Tem coisas que você não tem o repertório, né? Vou usar meu exemplo. Eu não tinha ninguém na minha família e nenhum amigo próximo que fizesse triatlon. Eu tinha um amigo que já não morava mais aqui, aí eu fui trocar uma ideia com ele. Eu comecei a calcular, dizer, gente, mas esse tanto de treino é mais treino do que dias na semana?
como é que bota isso na Como agenda, faz, né? né? E aí eu fui aos pouquinhos começando, mas se eu colocasse as três modalidades, eu não ia dar conta, não tinha nem condicionamento físico para fazer aquilo, não que eu seja atleta de elite, né? Eu faço no meu Olha, tá timing. muito acima da média Não, mas da é meu turma aí. hobbyzinho ali, né? A hora que dá, a gente vai. Mas é implementar pequenas ações aos poucos. Por quê? Porque isso vai trabalhar na autoconfiança. Esse é um outro ponto. Mas eu vou voltar naquele ponto da narrativa. Muita gente espera que tenha autoconfiança primeiro, então fica naquela coisa do tem que pensar positivo, né? Tem que focar na mentalidade, mas você vai construir à medida que você muda o repertório comportamental. Então, à medida que eu for lá, sei lá, eu não corria 50 metros, agora eu corro e ando. Quer dizer que eu posso aumentar um pouquinho. Vai aumentando um pouquinho. Aí você vai criando um repertório que aqueles pensamentos, a narrativa inicial de você não consegue, você não dá conta, né? Vai diminuindo o volume porque você está vendo na prática que aos poucos está funcionando. E vai ter deslize, não é uma coisa de Sim. daqui para lá em linha reta. Então, tem uma expectativa realista, né? De que, vamos falar de empreender. Vou ficar milionário do dia para noite. É uma jornada, né, Sim. de muita dificuldade e que essa é a vida real, né? Então, ter a expectativa realista dentro da minha oportunidade, né? Então, assim, qual é o recurso que eu tenho? Se eu tivesse mais tempo, porque aí a gente começa, mas também para o fulano, e as comparativas, né? Sim. Se eu tivesse tal coisa, seria mais fácil, tá? A gente vai trabalhar com aceitação. Se eu tivesse, seria mais fácil, mas não tenho. Com o recurso que eu tenho, o que eu posso fazer? Às vezes eu não vou, sei lá, conseguir fazer um Ironman num tempo que eu gostaria, mas daqui 1 ano, 2, 3, é possível, né? Se eu continuar treinando, daqui 1 ano, como é que eu vou estar, né? Então, Isso vai de encontro àquilo que a gente tá falando sobre o mundo acelerado que a gente vive, né? Exato. A gente parou de planejar o longo prazo. A A gente jornada, está tu quer saber da sempre curto chegada. prazo. E assim, até as metas que a gente coloca, é tudo coisas muito de curto prazo. A gente não olha uma visão geral do quadro, pensando assim, como que eu vou estar, sei lá, com 50 anos, exemplo. Pô, então daqui a 20 anos aproximadamente, que é, né, da minha idade, quais são os passos que eu tenho que construir, o que eu tenho que executar ano após ano para chegar com 50 anos e ter essa condição que eu estou pensando agora. E isso tem que conversar com as tuas metas de curto prazo. Então, as coisas não... Assim, a gente vai fracionando aquilo que a gente quer no longo prazo para o nosso curto prazo. Só que esse curto prazo, às vezes, é 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, como você falou, vou levar, sei lá, 3, 4, 5 anos para fazer um Iron. Cara, são 5 anos, é muito tempo. E se você não tiver essa clareza, você não vai ter a aceitação de fazer os treinos e não consigo executar, não é para mim. Calma, são 5 anos, você Sim. tem 5 anos para se preparar para aquele objetivo. Então, essa falta de clareza faz com que as pessoas desistam de modo geral. Sim. A gente está sempre olhando o dia de amanhã, né? E aí também nem tudo vai ser bonitinho, né? Que você falou, quando eu tiver com 50 anos, então eu vou fazer isso para quando chegar lá. Mas aí no meio do caminho acontece uma pandemia, acontece, sei lá, um monte de coisa que a gente não tem como prever. E a resiliência está aí, né? Porque o que eu vou ter que fazer agora que o cenário mudou para eu continuar nesse caminho? E esse é o grande problema, porque a vida vai mudando o tempo todo. A vida é dinâmica. Essa é a dinâmica da vida, né? A mudança e aquilo que a Sim. gente não controla. O que a gente tenta fazer como ser humano? Tenta eliminar todas as variáveis fora do nosso controle o máximo possível, mas sempre vai ter alguma coisa fora do nosso controle. E aí, saiu do controle. Deixa pra lá. Tá vendo? Não consigo. Não vou conseguir porque se não fosse isso, eu conseguiria. Mas a resiliência está nesse ponto de, poxa, eu vou demorar um pouco mais, mas eu vou ter que dar essa volta aqui para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Né? Recente eu me mudei. Sim. Então, minha dinâmica de treino mudou toda. Mas ela já mudou várias vezes. Às vezes eu tinha que, quando eu trabalhava, que eu era CLT, eu tinha que nadar na hora do almoço. Aí, agora que eu tenho a minha empresa, eu consigo flexibilizar um pouco os meus horários. Tem vezes que não vai dar, eu vou ter que super madrugar para conseguir encaixar o treino. Então, se eu ficar fixa e dizer, eu tenho que treinar 5:30 da manhã, daí isso, daí tem vezes que não, eu vou ter que flexibilizar. Tem períodos que eu vou ter que dizer, tchau, prova, eu vou ter que fazer outra coisa agora e depois eu vejo o que eu faço, mas eu vou continuar. Não quer dizer que eu vou parar. Então, tem uma coisa que eu sempre me falo, calma, enquanto eu estiver viva, eu quero continuar fazendo isso.
Eu não preciso fazer uma prova para amanhã não precisar não fazer mais. Não é algo que eu vou entregar para Uhum. alguém. Estou fazendo para mim, Sim. né? Se eu deixar de fazer, não vai ninguém bater na minha porta e dizer, Sim. levanta da cama. Então, também tenho que levantar porque não vai vir alguém me chamar. Mas é a minha motivação. E, de novo, eu faço porque não precisava, não, né? Porque, vamos lá, também é uma grana que a gente gasta ali, né? Sim, com Poderia certeza. viajar de férias, mas a gente fica fazendo prova. Mas é Mas para porque, quem para gosta, é mim, quase isso, né? exato, faz Especialmente quando tu sentido, viaja para fazer gosto. prova, né? Aquela A gente já coisa, faz as duas faz as coisas. duas coisas junto, leva a família junto. Isso aí. E aí entra no contexto familiar. A minha filha já vai... Eu não sei, né, como é que vai ser no futuro, mas ela tá crescendo num contexto diferente do que eu cresci. Sim. Então, eu sempre gostei muito de esporte desde pequena e nunca tive oportunidade, né? Sempre estudei escola pública, onde eu entrava para fazer treino, né? E competia, jogava tênis de mesa, e assim, eu ia me colocando. Eu era uma criança muito tímida, mas quando eu estava no esporte, dava meu mesmo? jeito. Se Né? soltava. Professor, quero fazer esse treino aí, como é que faz? Não sei o quê. E aí eu ia, não tinha incentivo, né? Não é uma reclamação, mas eu digo, meus pais não tinham essa noção que Sim. como eu vejo o esporte, né? Como uma ferramenta para a disciplina, uma ferramenta para várias coisas, para socialização, né? E claro que também tem um lado ruim, como qualquer coisa na vida que a gente perde controle, né? Mas aí a minha filha, ela já está vindo num outro contexto hoje. E ela vai ter as outras necessidades e os desejos dela. Não sei se ela vai gostar do esporte como eu gosto, e também não tem que nada, né? Uhum. Mas, de novo, é o repertório, o comportamento. Mas a gente se perde nas metas muito porque não tem uma visão, primeiro, realista daquilo, não se prepara o recurso. E um ponto bem importante, que é o que você estava comentando antes, é o manejo do ambiente. Uhum. Então, como que o meu ambiente, a minha casa, os meus amigos, às vezes tem pessoas que vai me atrasar, né? Tudo bem, tudo certo, a gente Isso é continua muito amigo, comum, né? Isso mas... faz, assim, é algo que possivelmente todo mundo tem alguém no seu relacionamento que em algum aspecto te atrasa em relação a alguma Isso. coisa que você quer, né? E aí a questão não é... Eu sempre falo, gente, vamos pegar o esporte como exemplo. Treinar não é a parte mais difícil. É organizar a vida para que você consiga ter aquela disponibilidade e aí treinar, né? É que Então, para quem gosta de treinar, como a gente gosta, né? Você gosta, eu também pratico esporte, enfim. É um prazer que tu isso. tens ir lá e fazer o teu treino é muito legal, né? E quem vê de fora, às vezes não entende, acha que aquilo é um sofrimento, mas para nós não é. Tem muito sentido. Mas é justamente isso, tu tens o sofrimento, vamos dizer assim, é tu conseguir moldar o teu ambiente para isso. Então, por exemplo, eu consigo treinar, o meu horário é 6 da manhã, então eu tenho que acordar às 5. Então, se eu não acordar às 5, eu não consigo treinar das 6 às 7, que é o que eu faço todo dia. E aí, isso é desconfortável, porque, né, ainda mais no inverno, 2 graus, chovendo, então, só que fazer o que tem que ser feito. Isso. Então, moldar o ambiente faz parte, é mais difícil moldar o ambiente, a tua rotina, né, os teus hábitos, do que o treino propriamente dito, Isso. né? E aí tem uma outra questão que são as habilidades sociais. Então, aprender a dizer não, a dialogar com as outras pessoas, Sim. sem você entrar num conflito com elas, principalmente se é família, né? Então, você vai mudar um hábito alimentar. E aí, vai impactar a rotina da família. Como que nós vamos gerenciar isso? A mãe vai treinar. Como que nós vamos organizar para que eu possa, naquele horário, fazer isso? E nem sempre as pessoas têm outras habilidades, né? Tanto de gerenciamento da própria energia, né? Então, se eu não durmo bem, eu já tendo a querer desistir, a comer coisas mais palatáveis, então, organização do sono. E aí, se todo mundo na minha casa vai dormir mega tarde, como é que a gente vai fazer isso? Então, são habilidades que a gente vai precisar desenvolver além para que a gente consiga alcançar as metas. E aí, Então, a gente precisa olhar para vários aspectos da vida e ir organizando para que daí talvez eu possa me sentir capaz de agora posso começar. os não são muito importantes, né? Mais importante que os sims, né? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui para nossa produtora, tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Beleza. A Lana fica aqui no nosso staff, né? Sem ela também nada disso aqui seria possível, então muito obrigado. A Lana está participando indiretamente aqui com a gente. E Cíntia, então para a gente ir agora para um caminho mais relacionado ao empreendedorismo, aos negócios, né? Para a gente caminhar para a segunda metade, vamos dizer assim, do nosso papo, eu queria começar a entrar contigo em relação a essa falta de autoconhecimento, de clareza das pessoas e quanto isso impacta na carreira delas e nos negócios, né? Obviamente, nós somos empreendedores, eu e você, a gente com certeza está sendo ouvido por mais pessoas empreendedoras, mas tanto eu quanto você, a gente não começou empreendendo, a gente começou tendo uma carreira, trabalhando em algum lugar, em algum momento nossa
a gente se interessou por empreender e seguimos esse caminho, mas eu vejo assim que as pessoas têm muita dificuldade hoje no seu dia a dia, na sua carreira, em achar propósito, se sentir pertencente da empresa que trabalha e conectar isso com seus próprios objetivos, enfim. Então, como eu queria entrar um pouquinho nesse tema junto contigo. E aí, já para a gente entrar com o pé na porta, digamos assim, o que eu vejo, né? As pessoas hoje, elas querem muitas coisas, né? A gente falou aqui do mundo acelerado, da quantidade de estímulo que a gente tem. Só que às vezes eu percebo que esse querer é muito da boca para fora, né? Então, poxa, vamos lá. Ao mesmo tempo que esse excesso de estímulos te atrapalha, especialmente quando a gente diz sim para tudo, né? Sim para ficar navegando na rede social, ficar no Netflix, ficar jogando nosso tempo fora muitas vezes com coisas que não nos agregam em absolutamente nada. A gente poderia utilizar todo esse recurso, todo esse aparato de tecnologia, de informação, para nos alavancar, né? Para potencializar nossa carreira, nosso conhecimento e fazer com que, de fato, a gente avance aí, enfim, nos nossos conhecimentos técnicos, nas nossas habilidades comportamentais, isso reflita melhor remuneração, desenvolvimento de carreira e, quem sabe, até uma preparação adequada para que um dia, se eu for empreender, eu já esteja mais preparado. Então, eu percebo que muitas pessoas acabam se perdendo, né, entre a gestão do tempo, e isso afeta diretamente na carreira, especialmente quando a gente pensa assim, tem muita gente que acredita que a empresa precisa me dar a oportunidade, a empresa precisa dizer o que eu vou fazer e esquece de olhar para si próprio e falar, cara, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso me desenvolver para ir para o meu próximo nível na carreira e, de fato, conectar isso com os meus próprios objetivos. Então, também sempre digo que a empresa ela é um veículo para que cada indivíduo alcance seus próprios objetivos, né? Porque a empresa, o CNPJ, ele não existe, né? O que existe são os indivíduos, são as pessoas que ali estão. Então, cada indivíduo tem seus próprios objetivos. E quando você está numa empresa, seja empreendendo ou seja como colaborador, essa empresa é um veículo para você atingir seus objetivos. Só que, às vezes, a falta de clareza dos seus próprios objetivos te deixa estagnado. Então, queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Assim, como que você enxerga, né, o desafio dos gestores, dos líderes, dos empreendedores em tornar isso mais claro para os seus colaboradores e também aí para as próprias pessoas que estão assistindo, como que elas podem ter mais clareza sobre o que elas querem efetivamente para tomar melhores decisões no dia a dia e fazer melhores escolhas. Perfeito. Eu acho primeiro que a gente tem uma questão cultural sobre a forma como se vê o trabalho. O que é o trabalho? Né? Quando você fala que você tem que me pagar, né? Que eu vou ganhar dinheiro. Então, de novo, a forma como a gente fala as coisas. Ninguém, adulto não ganha dinheiro. Essa é a única fase da vida que a gente ganha dinheiro, se é que a gente ganha, né? Quando a gente é criança. A partir daí, carreira é do indivíduo. A carreira é minha. E aí, a empresa vai comigo ou semigo, né? Ou eu vou com a empresa ou sem a empresa. Então, pode ser uma ação de ganha-ganha, que é o que você está falando, né? Existe a empresa e que a empresa pode crescer com o teu potencial e você também crescer dentro dessa empresa que tem a ver contigo. Ou, às vezes, não vai ter a ver, né? Mas ela tem um sentido. Então, nem sempre eu atuei em áreas em que, nossa, eu amava de paixão. Mas, mesmo assim, fazia bem, né? Inclusive, às vezes, você tem áreas que você vai bem, mas que você não se vê ali, né? Você tem profissionais que você, nossa, como é que eu vou substituir essa pessoa? Faz tão bem isso e ela não quer fazer mais aquilo, porque ela se vê em outras coisas e quer fazer outras coisas. Então, Que é o isso. tal do comportamento humano, né? A gente está o tempo todo mudando, né? Então, às vezes, você faz muito bem algo, mas você vê que, né? Eu já tive eu trabalhava no subsistema de endomarketing. Sempre fiz muito bem, gostava de fazer aquilo, mas não era a carreira que eu iria seguir. Eu queria continuar cada vez mais para o desenvolvimento humano, né? E aí, onde estava o profissional que eu pudesse capacitar e me colocar, né? Porque é uma área que, quando eu atuava, não tinha uma pessoa dentro dos subsistemas formado em endomarketing. Eu tinha várias capacitações nessa área, mas geralmente o que acontece é que os RHs, cada um faz um pouco, né? Pega o endomarketing ali ou vai para a área de marketing, comunicação, enfim. Então, eu queria sair da área, mas não conseguia, né? E fazia bem o meu trabalho, né? Então, a gente fala, punida por fazer um bom trabalho, né? Não olhando pela parte ruim. Então, tem o outro lado também. Então, a gente precisa entender, ou eu vou ficar aqui porque a empresa diz que eu faço isso bem, ou eu vou bancar as minhas escolhas porque eu posso fazer outra coisa, inclusive nessa empresa, porque eu enxergo a minha carreira e quero ir para um outro caminho. Então, a carreira, ela é sempre do indivíduo, ela não é da empresa.
Quem tem plano de carreira não é a empresa, é o colaborador, é a gente, né? Um profissional. E agora eu vou olhar para essa empresa aí, como eu posso fazer, ou às vezes eu não tenho formação, eu não tenho experiência, como essa empresa vai fazer parte da minha jornada para chegar onde eu quero. Fala um pouquinho mais sobre isso. A empresa não tem plano de carreira, o indivíduo tem plano de carreira. Isso. Explica um pouco mais. Vamos pegar, assim, a liderança, né? Vou pegar uma pessoa que é recente, que é nova na minha área e tal. Será que eu, como líder, sei o que essa pessoa deseja? Ou eu estou fazendo projeções para essa pessoa com base no que eu vejo, do que eu quero, do que eu preciso? Mas eu conversei com essa pessoa para saber se ela quer isso? Então, o plano de carreira é da pessoa. Como é que tu te vê? Se tu te vê aqui nessa empresa, o que tu sonha para tua vida? Eu não sei. Às vezes a gente não tem essa clareza, que é o que tu começou me perguntando. E tá tudo bem você não saber. Agora, eu posso, a partir de explorar o ambiente, começar a descobrir. Aqui eu me dou melhor, aqui não gostei tanto. Aí eu vou procurar o meu líder, que teoricamente deveria saber me desenvolver, né? Eu posso buscar um outro profissional de outra área, um psicólogo, para identificar melhor o meu perfil, quais são as minhas preferências. E a gente vai trabalhando isso e se aproximando de fazer... Porque, vamos lá, o que a empresa geralmente pede de trabalho? A gente precisa desenvolver o engajamento. Só que lembra que eu falei que motivação eu não posso colocar em você? Sim, tem uma frase que eu gosto muito de um escritor chamado Arthur Bender, que ele fala assim: tentar motivar alguém é quase um insulto à inteligência alheia. Exatamente. E aquilo me marcou bastante, assim, porque a motivação é uma porta que há por dentro, né? Exato. Isso. Não adianta eu querer te motivar se aquilo não conecta, não sabe? Então, é muito isso. Eu vejo muito líder, né? A gente, obviamente, se desenvolver como líder é bem desafiador e tem muito material sobre palestra motivacional, formas de motivar o time. E, de certa forma, é importante... não digo... A palavra motivação, ela é um pouco, assim, é uma linha muito tênue. Só sobre isso. Sobre isso, né? Mas eu acho que o principal ponto da energia, eu acho que energizar as pessoas, isso é importante, né? Mas, de fato, a motivação ela só vai acontecer se aquilo conectar no teu íntimo, né? Você até pode fazer uma palestra motivacional desde que ela esteja dentro do contexto da tua cultura, de que ela esteja alinhada. A gente vai sair da sala, a gente vai ter outras ações. O meu líder também está conectado com isso. Ela não vai resolver teu problema. Então, ela vai ficar isolada, né? E a gente nunca mais vai falar sobre isso. As ações do dia a dia não conectam com nada do que a gente falou na sala. Então, isso cai por terra, né? Agora, para eu motivar um colaborador, ou quando a gente fala de plano de carreira, eu conheço os meus pontos fortes. Quais são? Aonde eu posso colocar eles em prática? Eles estão equilibrados, né? Que a gente trabalha bastante aqui, falando até das forças de caráter, né? Eu não estou utilizando demais ou eu estou utilizando de menos, né? Será que essa função realmente me faz florescer, né? Então, as pessoas... O trabalho não é só para pagar a conta. A gente precisa da necessidade, que é o que a gente falou lá no início de... quando a gente tem alguma dificuldade psicológica, a gente não quer só zerar o jogo. Hoje a gente quer mais do avançar, que sobreviver. Né? Isso, Que a gente quer ter bem-estar. Tem a pirâmide de Maslow, né? Então, a gente tem lá na base da pirâmide as necessidades primárias, né? As necessidades básicas. E aí, no topo da pirâmide, tem lá a autorrealização, enfim. Então, isso que você falou de conhecer o meu colaborador, o meu liderado, meu parceiro, meu colega de trabalho, enfim, meu sócio, independente de quem seja. Inclusive, tem gente que acredita que sócio tu não precisa fazer one-on-one alinhamento, né? Então, é uma grande falácia isso também. Mas conhecer verdadeiramente em que momento a pessoa está, digamos, na pirâmide de Maslow, olhando de forma bem genérica, obviamente. Pô, o que ela está preocupada? Será que ela está preocupada em pagar a conta do mercado, a conta de luz, o aluguel? Ou ela está com isso resolvido já e buscando outra etapa da vida, né? E isso é um ponto bem desafiador também, Cíntia, porque às vezes a gente pensa que somente as pessoas que já estão um pouquinho mais resolvidas no sentido de função dentro da empresa. Então, o gerente, o coordenador, eles já não estão olhando mais para as necessidades básicas, enquanto o pessoal da base está olhando mais... E não é uma verdade. Às vezes, tu tem uma pessoa que ela está num cargo de analista, às vezes um cargo de entrada, mas ela já tem a base resolvida, ela está buscando outra coisa. Assim como, às vezes, tu tens lá um gerente, um coordenador, que ele ainda está precisando organizar alguma coisa relacionada à vida financeira dele e tudo mais.
Então, se você não conhecer verdadeiramente as pessoas, como que você vai orientá-las, conduzi-las para ajudar, de Você não fato, vai elas... liderar, né? Exato, Primeiro que não tem como liderar alguém que eu não conheço. Então, eu posso dar uma ordem, eu posso dar uma orientação, eu posso pedir para fazer um processo, né? Uhum, E por isso que é tão difícil de ter um líder com muita gente no time. Porque que tempo que você vai ter de conhecer claro. as pessoas, né? E aí tem a parte do indivíduo, do colaborador, de dizer, quem sou eu, do que eu gosto, o que eu quero, né? E aí não ficar esperando, porque, gente, não vai ter, às vezes, oportunidade exatamente para a quantidade de pessoas. Você precisa entender, é aqui que eu quero ficar, até quando, o que eu posso fazer, né? E nem sempre a gente vai ter as respostas. É como um empreender, você vai caminhando e você vai descobrindo que, poxa, isso que eu planejei É. mudou, tem que fazer outra coisa agora, né? Tem que rever a minha jornada. E aí, como colaborador, é você ter o líder como o teu mentor, de dizer, olha, eu me vejo assim na empresa. Às vezes você vai mandar real, dizer, não tenho como te promover agora, não tenho uma posição. Você vai ter que, de novo, trabalhar na expectativa e realidade, porque você ficar como líder iludido, achando coisas do seu colaborador, é um prato cheio para você se frustrar como líder. E de certa forma é conveniente para o líder achar que conhece. Isso. É mais fácil não conhecer, Aham. né? E conhecer dá trabalho. A gente fala muito de presença, né? Uhum. Então, pô, eu posso vir aqui, juntar todo mundo e fazer uma palestra motivacional de 1 hora, virar as costas e falar, porra, mandei bem pra caramba, mas no fundo, cara, a galera conectou, fez sentido, né? Uhum. Então é mais fácil se enganar, né? Sim. E ser Mas líder porque é muito existe desafiador, também né? uma crença de que o líder tem que saber tudo. Tanto o Sim. líder acha isso, quanto o colaborador, né? É. Por isso que, às vezes, a gente fala que ser líder é solitário, porque se você manda bem, foi o time. Se você mandou mal, é culpa do líder, né? Uhum. Então, são coisas que acontecem, mas de você entender que você não sabe tudo como Uhum. líder, que você precisa perguntar para a pessoa, né? Você realmente gostou? Você entendeu o que eu falei? Sim. E trabalhar na transparência, na verdade, né? E a gente, do outro lado da mesa, né, como colaborador, por exemplo, ok, né? Aceitando que o caminho possível é esse. Eu quero isso, né? Uhum. Ah, eu estou disposto a quanto tempo? Isso. Vou começar a procurar fora. O que eu vou fazer? Que ações que eu vou fazer, né? Então, pensando na minha carreira, né? E não esperando que, mas também a empresa não tem plano de carreira, a empresa não abre vaga, existem várias coisas, não estou dizendo que as empresas todas acertam 100%, Não, né? longe disso, né? A empresa ela é composta por pessoas, as pessoas cometem erros. Não existe Isso. empresa perfeita em lugar nenhum do Isso, e a mundo, né? estratégia também, isso muda o tempo todo. Exato, Mas eu não posso me iludir achando que eu vou delegar a minha carreira para o meu líder, vou com delegar a certeza. minha carreira para a E isso empresa. tem um pouco conectando também com aquela questão do adulto que é infantil, né? Que ele não sai da juventude e adolescência, então ele se tornou adulto de idade, mas ele sempre está dependendo de aprovação, sempre dependendo de alguém dizer o que ele tem que fazer e não assume Uhum, essa responsabilidade de eu preciso me desenvolver, eu preciso saber o caminho que eu quero seguir e o que eu preciso fazer para alcançar. Então, eu vejo que acontece muito isso também, que as pessoas elas acabam, de fato, não entendendo a responsabilidade que elas têm sobre elas mesmas, né? Então, uhum, poxa, o que eu estou fazendo para ir para o próximo nível? O quanto que eu estou buscando me desenvolver? Esses dias eu fiz um encerramento com o pessoal lá de outra empresa e a gente estava falando sobre sonhos, né? E eu perguntei aleatoriamente assim, cara, qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Daí eu perguntei pro rapaz, cara, qual que é o teu sonho? Ele falou, eu quero comprar um carro. Daí eu perguntei para ele, tu acorda e vai dormir todo dia pensando em comprar esse carro? Era um carro que ele falou, daí ele falou, não. Eu falei, cara, então isso não é teu sonho. Porque a verdade uhum. é essa, né? Tu não esquece, né? Fica Exato, ali tu esquece qual que é o teu ficando. sonho, tu passa 2, 3 semanas sem lembrar do teu sonho. Não, então qual que é o teu sonho? E aí, o que eu vou fazer para alcançar? Então, se você Uhum, não tiver essa clareza, vai ser muito difícil de alcançar, uhum. né? E geralmente, quando a gente fala de sonhos, de objetivos, de forma macro, assim, coisas grandes, geralmente vai dar trabalho e vai levar tempo, Sim, né? Coisas grandes a gente não conquista do dia para sim, noite. tem esforço. Exato. Então, entra a questão da disciplina, da consistência para fazer o que precisa ser feito. Sim. E tu Mas eu falou queria também fazer sobre... uma Claro, provocação. aham. A gente está falando do indivíduo se autorresponsabilizar. E você tinha me perguntado sobre o líder, né? Eu acredito muito que se a gente olha que isso é um contexto cultural, né? A gente precisa desenvolver as pessoas, educá-las a... A gente precisa criar um ambiente que a gente fala de segurança psicológica Uhum. para dizer e autorizar as pessoas a se responsabilizar pelas suas carreiras. Porque nem todo mundo chega com essa maturidade de eu posso conversar com meu líder e dizer a real sobre o que eu quero, né? Eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Então, o papel do líder vai entrar aí de esclarecer e de
possibilitar que as pessoas falem sobre suas carreiras, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas não são imaturas nesse nível de, às vezes, não saber o que querem, mas elas não se sentem permitidas, né? Muito vejo pela questão cultural mesmo, de eu cresci num ambiente onde eu não podia falar, que aqui, né, eu tenho que fazer o que me mandam e tal. Então, o certo é obedecer, né? Ficar bonitinho, não confrontar. E aí, do dia para a noite, agora eu tenho que dizer o que eu quero, né? Então, eu posso? Será que nessa empresa... A gente, às vezes, também entra num ambiente pisando em ovos, querendo saber, será que aqui nessa empresa... Então, o papel do líder vai passar muito por esse lugar de educar. Educar as pessoas, permitir... E aí, de autorresponsabilizar também, né? De entender que eu, como líder, não posso resolver a vida da pessoa, Claro. mas eu posso ser um canal, eu posso ser um facilitador, né? De Sim. abrir esse diálogo. E aí, responsabilizar, empoderar a pessoa da carreira, né? E assim, de modo geral, às vezes também isso vai entrar numa transição de empresa mesmo, né? Porque, poxa, tu está trabalhando numa empresa que tu não se sente confortável em falar sobre a tua carreira, sobre os teus objetivos. Tu acredita que a empresa não é o melhor veículo para você. Cara, procura tua empresa, né? Exato. Então, E aí, a assim, minha parte é isso, fazer essa exato, né? análise, né? Então, é Como ação, né? Eu vejo muito profissional. que a questão de a motivação, no motivo para ação. Então, qual que é o motivo para você agir? Pô, eu quero me desenvolver, essa empresa não parece ser o melhor caminho. Cara, muda de empresa, né? Assim como a gente que é empreendedor, às vezes a gente tenta um produto, um serviço, não deu certo, tem que mudar o produto, eu vou ficar reclamando do mercado, Ah, da é porque vida, ó os meus céus, ó clientes vida. não... Exatamente, então O fato é que é isso que está acontecendo, então tem que fazer alguma coisa. tem que fazer alguma coisa, né? E para a gente caminhar aqui também para o final, Cíntia, que é um tema obviamente bem amplo e que a gente não vai conseguir debater assim de forma rápida, mas acho que a gente não pode finalizar sem falar que é a questão da cultura organizacional. Então, tu acabou de falar assim, nem sempre eu estou numa empresa que é o ambiente que eu tenho essa liberdade e tudo mais. A empresa também, ela quer atrair as pessoas, né, para os talentos, enfim, para desenvolver um negócio, mas não deixa muito claro como que funciona aqui a empresa. Então, a cultura, né, ela vem para isso, né, para fazer esse grande alinhamento de expectativas sobre o que a empresa é, o que ela acredita. E aí que é o grande ponto também que eu acho que as pessoas deveriam entender um pouquinho mais de cultura organizacional, porque antes mesmo de entrar numa empresa, elas podem entender minimamente como funciona a cultura. Então, tu pode, numa entrevista de emprego, perguntar, cara, quais são os valores da empresa, né? O que a empresa acredita? Se o teu entrevistador ali, ele travar e não souber te responder isso, já é um red flag, né? Porque, pô, nem o cara que tá me recrutando sabe o que essa empresa quer. Então, aonde que eu tô amarrando meu bode, né? Então, fala um pouquinho, assim, de cultura. Como tu conecta cultura organizacional com psicologia organizacional, né? Com tudo isso que a gente está conversando. Então, você falou que não tem um CNPJ, né? A gente tem os indivíduos que fazem as ações dentro daquela empresa. Então, por mais que, né, a cúpula diga que queira uma cultura assim XYZ, é a forma como as coisas se dão no dia a dia que vai dizer como é a cultura, né? A cultura é a forma da gente fazer as coisas, não está escrito em algum lugar, né? E tem regras que são criadas e que ninguém disse, né? Mas as pessoas, eu acabei de falar, às vezes eu não vou conversar com o meu líder, eu não tenho... Alguma coisa acontece ou não acontece e que faz o comportamento das pessoas serem daquele jeito, daquela forma. Então, a gente tem vários indivíduos se comportando, né, que são ações que a gente faz de troca, né, que são os processos. E aí a gente vai vendo a maneira como a gente deve se comportar ali, o que o líder valoriza, o que o líder não valoriza, o que essa empresa valoriza na real, né? Não aquilo que ela diz que ela Não, valoriza. claro, não é quadro na parede, Isso. né? Então, Missão, visão, valores que não serve para nada, exato. né? Então, o que a gente estava falando lá do início de eu como indivíduo, eu sei os meus valores, primeiro, já começaria por aí, né? Eu sei os meus valores para aí entender se eles estão alinhados, porque se eu não sei, eu vou alinhar como, com o quê, né? Então, quais são os valores dessa empresa? Por mais que eles não sejam iguais aos meus, mas eles são compatíveis, a gente está conectado. Às vezes eu não vou poder olhar valor, é uma necessidade, tá tudo bem, né? Vou começar por aqui, né? Mas o ideal seria, né? Eu como pessoa, como indivíduo, conheço os meus valores e aí eu vou traçar ações conectadas com os meus valores. Ah, Cíntia, mas como é que eu descubro esse negócio de valor? Tem uma lista aí para eu olhar, né? Eu acho que um excelente exercício é aquilo que a gente falou de como é que eu gostaria de viver a minha vida? Sem um julgamento de justificar aquela narrativa que a gente coloca lá. Sim, pensa que não tem que justificar para ninguém, né? Tu só quer... Essa é a tua motivação, né? Essa aí é a vida que você gostaria. Aí, as ações que
estão conectadas com esse tipo. Porque o valor, falando tanto para a empresa quanto para valor pessoal, ele não é um objetivo final. Eu não vou fazer uma coisa para chegar nesse valor, mas ele é uma qualidade das minhas ações. Então, as ações que a gente faz têm essa qualidade, né? O meu valor de aprendizado. As ações que eu faço têm essa qualidade de me gerar aprendizado. Senão, elas não têm valor para mim, fica desconectado. Então, geralmente, tudo que eu faço na minha vida acaba me levando para aprendizado, né? Para o desafio, para a liberdade, enfim, cada um tem a seu. E aí, a empresa precisa conectar, primeiro, o que a gente topa, o que a gente quer. A gente tem, claro, chegar no faturamento e tal, mas de que forma, né? Porque existem várias formas de chegar naquele resultado. E aquilo que a gente não vai negociar, que são os nossos valores, qual é a qualidade das nossas ações. E aí, transformar isso em ações, né? E eu, como indivíduo, olhar se esses valores da empresa estão conectados com os meus, faz sentido, se eu acredito nisso. E aí, como é que eu vivo esses valores? Por isso que conecta muito também com a psicologia positiva, né? Tanto a terapia cognitivo-comportamental que estuda essas questões clínicas, né? Quando a gente traz para a área organizacional, a psicologia positiva traz muito essa vertente pela força de caráter, né? Então, que é o comportamento. Qual é a minha característica do caráter, né? Como é que eu posso ter o valor, mas não fazer nada? Eu acho que o aprendizado é um grande valor, né? Mas eu não faço ações, ou seja, eu não coloco as minhas forças, minhas características em prol de viver essa vida qualificada, que é uma vida de valor. E a empresa a mesma coisa. E é isso que vai gerar cultura, seja de valor ou não, né? Que a gente pode ter várias culturas. Então, a gente precisa primeiro entender qual é o norte, tanto processual, de faturamento, mas a qualidade dessas ações. E aí, a gente estabeleceu os valores, quais são as ações que a gente vai executar, porque isso é um farol, né? É um guia. Não vai te dizer, o meu objetivo é chegar no aprendizado. Cheguei lá, acabou. E assim, eu enxergo os valores, assim como as metas, os valores da empresa, elas são elas deixam claro para as pessoas o que a empresa espera delas. Isso. Então, se eu tenho metas e objetivos para cumprir, isso significa que está muito claro para mim o que eu preciso fazer. Assim como os valores, que é a forma, como você falou, que as pessoas se comportam e interagem entre si dentro da empresa, né? Então, essa a cultura e os seus valores. Então, se a empresa tem determinados valores, a empresa espera que eu me comporte de tal maneira. Então, isso fica claro como eu tenho que me comportar. Isso facilita a minha vida e não dificulta a minha vida. Então, muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender que a cultura e os valores não é algo negativo. Pelo contrário, ela vai ser esse balizador. E eu vejo muito também que quando a gente começa uma empresa, né? A gente começou do zero, né? A cultura, nós somos a cultura, né? A forma como a gente se comporta, aquilo que a gente acredita e tudo mais. E conforme vão chegando mais pessoas, a gente precisa estabelecer, deixar isso claro para as pessoas, porque toda empresa possui uma cultura, queira você ou não. Então, tem empresário que acha assim, a minha empresa não tem cultura. Não, ela tem uma cultura, só que você não consegue ter a clareza de como que é a cultura da tua empresa. Mas ela se manifesta o tempo todo. Então, a cultura faz com que as pessoas tomem decisões. Né? Então, você está tomando decisão o tempo todo com base em como eu deveria me comportar, como eu deveria agir. Então, quando você molda, né, a sua cultura organizacional, modela ela, coloca ela no papel, faz um exercício coletivo conforme as pessoas vão chegando, porque ela é mutável, a cultura ela vai se ajustando conforme o momento da empresa também, os próprios valores, a gente fez várias dinâmicas já em relação a isso, então ela vai acolhendo as pessoas que estão chegando e tentando mantê-las sempre olhando para a mesma direção, que é o tal do alinhamento estratégico. Então, esse, no meu ponto de vista, é a grande vantagem de você trabalhar cultura. Ter as pessoas olhando na mesma direção, mas sempre lembrando que essa direção, ela serve para que a empresa atinja seus resultados e que cada indivíduo também atinja seus resultados. Isso. Então, nessa direção que a empresa está indo, eu atinjo os meus resultados, os meus objetivos? Sim, beleza, vamos junto. Putz, por aqui não faz muito sentido. Então, é hora da mudança. E isso é muito positivo, né? Quando você tem essa clareza, assim, cara, essa empresa está caminhando para esse lado, não me parece fazer tanto sentido. Então, eu vou buscar outro caminho. Você não perde tempo, né? E o tempo é aquilo que a gente falou. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Eu, tu, o Elon Musk, né? Todo mundo tem. Tem mais recursos para lidar com esse tempo, né? É claro que intensidade distorce um pouco o tempo, né? Quando a gente coloca intensidade,
principalmente os nãos que a gente diz, né? Quanto mais clareza em dizer não, geralmente mais fácil a tua vida se torna, né? Se a gente Isso. diz sim para tudo, geralmente a nossa vida vira uma zona. Mas de modo geral, a gente tem o mesmo tempo, né? Sim, mas aí, falando de cultura, a importância do papel do líder, né? Porque a gente sabe que o tempo é o maior fator de dificuldade de desenvolvimento das equipes pelo líder, né? Porque o líder é muito exigido, né? Estrategicamente. Posso fazer um adendo? Pode. Eu acho que a falta de tempo é a maior desculpa dentro das organizações. Sim. Né? Assim, falta clareza, falta priorização. É que o que eu enxergo é ter essa clareza do quanto isso é valoroso. Porque se eu não Sim, enxergo, perfeito. principalmente eu, daí vamos falar um pouco do líder olhando para a empresa e o líder olhando para o líder, né? Se a gente olha até mesmo aquele livro Mindset de Crescimento, né? O livro Mindset, ele traz muito, eu gosto muito de indicar para a liderança, porque a gente percebe muito isso, né? O líder que não engaja em ações de desenvolvimento, ele próprio, lembra que eu falei da carreira, é Com sua certeza. carreira. Eu, fora da empresa, eu estou estudando, eu estou olhando, porque a gente tem um tripé dentro da liderança. Eu vou olhar para a gestão de pessoas, eu vou olhar para o negócio, eu vou olhar para o mercado, eu vou empreender, né? Intraempreender. E aí, ali dentro, a gente tem as preferências da liderança. Tem o líder que gosta mais de fazer gestão de pessoas, tem o líder que não gosta tanto, né? Gosta mais de olhar para o negócio, o cara mais do indicador, né? Mas, como é que a gente vai qualificar as pessoas se não pelo desenvolvimento? E aí, quando eu, como líder, não enxergo que esse tempo, tanto para mim, né, ele é valoroso, ele tem um valor, eu tendo a engajar menos. Isso passa uma mensagem, né? Opa, meu líder fala que eu posso ir lá no treinamento, mas eu não vejo que ele é uma pessoa que valoriza isso. Eu acho melhor eu ficar aqui na minha mesa, né? Então, isso vai fomentando a cultura. Acaba que as pessoas, como é que elas vão melhorar o clima se elas não têm um tempo possível para se desenvolver, nem para conversar com o líder, nem para ser desenvolvida pelo líder, né? Então, o líder, ele é esse grande cuidador da cultura. Ele precisa estar presente, porque às vezes ele vai perceber que a cultura mudou depois, né? Agora, quando o líder ele tem essa proximidade com a equipe, ele trabalha o desenvolvimento, ele percebe os sinais de que alguma coisa não está bem, alguma coisa mudou, ele está ali presente. Só a presença do líder no ambiente, seja virtual ou presencial, já tem a capacidade de moldar o comportamento, porque a gente falou do ambiente, né? Então, quando o meu líder sai da sala, como é que é? É bom ou é ruim, né? A gente gosta de estar na presença desse líder, a gente sente que é segurança com esse líder, que a gente pode ir, porque o papel do líder é fazer a equipe chegar no objetivo dela. Senão, não faz sentido. Se eu quero só chegar no meu objetivo quanto líder, porque eu preciso da equipe, né? Então, a equipe é que tem que... como líder, preciso fomentar que essa equipe alcance o resultado. E aí eu preciso entregar para ela o necessário. Servir, né? O líder servidor, né? Exatamente. Que o resultado do líder é o resultado dos liderados em conjunto, né? Isso. Então, Mas até, se o provocação líder não tem... provocação para quem é líder aí, tá? Faz uma reflexão aí. O que você acredita que quando você está no ambiente, as pessoas trabalham melhor ou trabalham pior? As pessoas se sentem mais confortáveis ou menos confortáveis? A minha pergunta é o que aquelas pessoas falam de você quando você sai da sala? Ah, isso aí, viu? Então Para todos nós, inclusive, né? Que falam quando a gente sai da sala. Exatamente, e até independente se você é líder ou liderado, né? E aquela questão do exemplo, né? Você falou, cara, não adianta, o líder tem que ser exemplo, né? O exemplo vai arrastar. E exemplos, às vezes, que não são necessariamente relacionados com os aspectos do trabalho em si. A forma como você se comporta, inclusive fora do trabalho, a sua vida, como você se organiza, se você se cuida, se você, enfim, tem um bom relacionamento com seus amigos, com sua família, tudo isso interfere em como as pessoas te enxergam, né? Porque às vezes tu tens hábitos, né, ruins, enfim, ou alguma coisa do tipo, que as pessoas, de certa forma, colocam em xeque ali, né, a sua capacidade efetivamente de tomar boas decisões, fazer boas escolhas, Exatamente. né? Então, e aí, vai muito além do trabalho. Do líder ser autêntico. Porque também existe o estereótipo do líder, né? Que a gente fala, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ter todas as respostas, eu não posso passar insegurança. Mas aí eu estou copiando um outro líder, quem sou eu? Eu sou único, eu sou exclusivo. Então, existem, sim, metodologias, já existe muita estrada aberta, né? Que a gente pode utilizar quanto ferramenta. Mas eu, como líder, qual é o meu jeito de liderar? Qual é o meu ponto forte? E a minha equipe sabe qual é o meu ponto forte? Eu troco com essas pessoas.
Então, a sua maneira de liderar, ela é única, ela não precisa ser copiada, né? Mas é isso aí, a gente vai voltar lá para o autoconhecimento. Porque para eu conter o espaço, para eu ser um líder, um exemplo, né, a ser seguido, e as pessoas não precisam me copiar, mas eu como um facilitador dessas pessoas, né? Às vezes a pessoa vai me superar, vai fazer coisas melhores, Com maiores do que eu certeza. e tá tudo bem. Eu acho que esse aí deveria ser o intuito de toda a Com liderança, certeza. inclusive. Mas o líder precisa olhar para ele. É. Porque se eu não reconheço em mim como eu funciono ou quais são as minhas dificuldades, às vezes eu vou encontrar um colaborador e eu vou ter dificuldades e às vezes eu colocar a dificuldade na culpa do colaborador, né? E não de dizer, nossa, esse assunto para mim preciso trabalhar. Esse tipo A de tal da perfil, humildade intelectual, né? De, exato, pô, de reconhecer que tu não sabe tudo e tudo exato. mais. Então, os líderes também precisam se desenvolver a O todo tempo tempo, todo. né? Aham. E Então, não é uma conversa, um feedback que vai resolver. uhum, Né? Você vai estar... O desenvolvimento de equipes, ele toma tempo. Então, você com vai dar um certeza. feedback hoje, outro amanhã. E a conversa é outra, a pessoa muda. De novo, né? Nada que é grandioso se constrói do dia para noite. É consistência e a execução, disciplina, que as rotinas, os rituais que acontecem dentro das empresas vão forjando isso, né? Eu digo que os líderes são guardiões da cultura e dos processos, né? Então, a empresa, no começo, ela costuma ter uma cultura que baliza a tomada de decisão e ela vai construindo processos. Naturalmente, quando ela vai crescendo, ela precisa documentar e processualizar as rotinas, enfim. Então, o líder, ele, o tempo todo, conduz as pessoas nesse sentido, né? Tomada de decisão e, olha só, esses são os processos e tudo mais, para que, de fato, as pessoas atinjam a performance, né? Então, Isso. é fazer o que precisa ser feito, não necessariamente o que tu quer fazer, né? Isso. Então, E a cultura, ela é tão sutil, a nuance da cultura, porque às vezes a gente tem dificuldade de melhoria de processo por conta de relacionamento entre áreas, por exemplo. Às vezes a com gente... certeza. Não gosto muito daquela pessoa, eu tinha que resolver isso, eu vou deixar para depois, né? Então a gente pensa isso no todo, né? Então quando a gente tem abertura, quando a gente precisa também fazer as equipes terem vínculo, é claro que não, a gente não vai chegar no 100%, né? Mas ao máximo que a gente puder, né? Criar vínculo, ter esse senso de time mesmo, né? De entender e de maturidade e autonomia de dizer, isso que tu fez não ficou bom. Precisamos conversar sobre isso, né? Sim. Mas não dar uma volta, não consigo falar, deixa para amanhã, e aí vai virando semana que vem. Então, a inovação e a melhoria de processo também é impactada pela cultura. Então, Com certeza, sem dúvida. é comportamental. Então, não é só coisa de psicólogo, né? Principalmente a liderança e os colaboradores também, é olhar para o seu próprio comportamento, entender como é que funciona, né? Então, desde um e-mail que você manda para a empresa inteira pedindo alguma coisa, vai chegar lá, as pessoas vão abrir e dizer, ai meu Deus, chegou aquela semana do ano que a gente precisa responder isso para essa área. É um estresse coletivo, você precisa entender que você vai ter esse impacto, e isso é cultura. Então, a cultura não é da empresa, não é do líder, é de todo mundo, esse clima de trabalho, né? Perfeito. Então, a gente precisa entender qual é o contexto em que eu estou inserido e qual é a minha parte que me cabe, o que eu posso fazer, porque é uma coisa que, inclusive, acho que foi um dos últimos encontros que eu tenho aqui, que é uma provocação que eu faço. A gente, tá, beleza, eu quero me desenvolver como pessoa, como profissional e tal. Mas e eu, quanto pessoa para o outro? Né? O quanto eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor para essa equipe, para esse cliente, né? Não só para eu ganhar, né? Eu crescer na carreira, eu me desenvolver, eu ganhar mais dinheiro como empreendedora, mas ser uma pessoa melhor para o contexto onde eu estou, em qualquer lugar onde eu estiver, né? Com certeza. Não só, eu sou uma pessoa boa quando eu estou aqui na empresa porque tenho um interesse. Aí vou ali para o trânsito infernizar a vida dos outros, né? Então, Congruência, né, isso. naquilo que a gente está falando, fazendo, né? Não adianta falar uma coisa no trabalho e fazer outra lá fora e vice-versa, né? Isso. E isso retorna pra gente, que é também viver uma vida de bem-estar, né? Com certeza. Eu me tornar uma pessoa melhor para os outros também vai me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo, né? De possibilitar viver. Eu acho que no fundo todo mundo quer se sentir em paz, sabe? De tô fazendo tudo certo, né? Sou aceito, né? E é isso aí, não preciso estar nessa correria louca. Então, vai em paz. Por mais que o outro às vezes está aperreado, né? Eu não preciso responder na mesma medida. Eu Não, posso, com certeza. por mais que esteja num caos, né, financeiro, nos processos, na É o caos empresa. controlado. A gente tem que ter controle sobre o Isso. caos, né? O caos não ser interno. Eu posso navegar dentro do caos Com externo, certeza. mas acho que o maior Na verdade, evolução assim, é cuidar do eu caos acho interno. até difícil a gente não navegar no caos, né? Especialmente quem está em fase empreendedora ou de construção de carreira. Cara,
é o caos. O mercado é um caos, as empresas são um caos, é assim que funciona. Agora, como a gente lida com ele é outra história, né? Exato. E qualquer mudança vai exigir, vai começar com um mini caos, né? Você vai Sim. vai fazer uma transição de carreira. Confusão danada. Eu vou começar uma atividade física, ali vai dar um caos no início. Antes de melhorar, piora. Exatamente. Então, já tenha isso claro, a minha expectativa e vamos pra frente. Show. Cíntia, então, de fato, né, a gente já conversou aí... Quanto tempo tu acha que a gente tá conversando? Eu não faço ideia, gente. Quase 1h30 já, né? Então, hoje a gente realmente esticou a corda aqui. Então, indo pro final, efetivamente, aqui, eu tenho uma pergunta final que agora eu bolei para os nossos entrevistados, que é a seguinte, se você fosse dar um recado para Cíntia, saindo aí da adolescência com 17 para 18 anos, entrando no mercado de trabalho, né, começando a vida adulta, né? Qual seria esse recado? Qual seria esse recado? Acho que eu me diria, seja ousada, não tenha medo, mas seja coerente, né, com as pessoas, mas continua. Acho que eu sempre tive alguns desejos que eu atendi no meu coração, mas eu demorei algumas vezes, hesitei, né? Então, acho que eu gostaria de ter ouvido, vai, não espere alguém te enxergar, né, ou te dizer alguma coisa, só vai, né? Continue, seja certa com as pessoas e não tenha medo de ousar. Legal. Porque o tempo vai passar, a vida vai acabar igual e depois ninguém vai lembrar de nada. Exatamente. Dá uma lidinha lá no Memento Mori, né, que os gregos já diziam, né, que no fim tudo dá errado, né, todo mundo morre, né, então eu sei que parece triste, mas a verdade é que quando a gente entende isso, a gente age mais, né, e o tempo vai passar. Cíntia, obrigado demais. Então, antes de a gente finalizar, por favor, quais são aí os teus canais de comunicação para a galera que assistiu e quer te acompanhar? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz porque eu quero te dar os parabéns, porque é um projeto que você estava aí guardando há um tempo. Como a gente já falou aqui no podcast, como ter disciplina, né? É muito fácil quando a gente está empolgado com uma coisa para fazer. E sustentar uma ideia e conseguir colocar em prática, mesmo que demore um pouco, é para poucos. Então, parabéns. Obrigada pelo convite. Só o começo e que espero que a gente se converse mais ainda, porque 1h30, com certeza, a gente não consegue extrair tudo que a gente pode conversar aqui, Muito né? assunto. E vocês podem me encontrar lá no canal do Instituto, que eu também estou aí fomentando, no Instagram, @instituto.sam. E se quiser, daí lá vocês vão me achar. Tem meu canal, meu Instagram pessoal, que eu faço um monte de coisa. Que é pode trocar ideia. CínthiaElias.san também. San de sol, né? Sol, S-U-N, A gente acredita muito na energia, né? Que psicóloga san, às vezes, pô, será que eu tô san, né? Tem que... não é san. É san de sol, né? Mentalmente falando, assim também, né? Claro. Boa, show de bola. Mas é da energia, né? Do sol, de ter a capacidade de mudar o nosso humor, de ele estar lá todos os dias e mandando o calor dele, independente se a gente merece ou não, ele tá ali para todos nós. Então, é isso aí, boa. É isso aí. Então, pessoal, quero agradecer vocês que estiveram conosco até o final desse episódio, que acompanharam alguma parte dele. Pedir para vocês, encarecidamente, deixem um likezinho aí no canal, a gente está começando agora, é um desafio bastante grande, como a Cíntia falou, de fazer isso aqui acontecer. E também deixem nos comentários, né, feedbacks sobre o papo que a gente bateu, se vocês ficaram com alguma dúvida, tanto perguntas que vocês queiram fazer tanto para mim quanto para a Cíntia, depois a gente dá um jeito aqui de responder para vocês. E é isso aí, então esse foi o nosso segundo episódio, a gente vai continuar trazendo aqui pessoas que eu considero incríveis para bater um papo e trazer alguma informação relevante. Então, muito obrigado para vocês que acompanharam e a gente se vê no próximo episódio.